Nós estamos já há muitas semanas estudando sobre o juízo final e estamos vendo várias coisas assustadoras, não é? Meio negativos, ou muito até negativos. Hoje nós queremos ver também o outro lado. O que é que Deus está pensando sobre seus filhos quando eles chega a sua vez perante o trono? Meu coração está exultando com alegria no amor de Deus por mim. Sabe, muitas pessoas têm baixa autoimagem e dificuldade em se aceitarem, questionando seu valor, se sentem sem valor para ninguém. Mas a verdade é que uma pessoa vale o quanto que alguém está disposto a pagar por ela. Já pensou? Eu já visitei aquele palco onde antigamente vendiam escravos na cidade baixa de Salvador, onde um escravo ficava para ser vendido num leilão. Quanto vale este, não é? E o valor de cada pessoa escrava foi marcada, definida pelo valor pago por ele. Em João 3, e versículos 16 até 21, o próprio Jesus falando porque Deus tanto amou o mundo, tanto amou. Se nós sentimos rejeitados, não amados, é porque não sabemos. Porque Deus tanto amou o mundo, ou seja, você e eu, que ele pagou um preço caro. Quanto foi? Foi R$ 1.000? Ou R$ 1.000.000? Deus tanto amou você e eu, que ele pagou, deu o seu filho unigênito. Sim, Deus tem muitos filhos adotivos, mas um só filho nascido dele. Deu seu filho unigênito. Quanto você vale? Quanto vale o Filho de Deus? Aquele que estava presente com Deus quando ele criou o céu e a terra, e o ser humano, a mulher, as plantas, tudo.
ele pagou o preço de dar Jesus Cristo, seu Filho, para que todo aquele que nele crer não pereça, mas que tenha a vida eterna. Pois Deus enviou seu Filho ao mundo não para condenar o mundo, mas para que este fosse salvo por meio dele. Quem nele crê não é condenado, mas quem não crê já está condenado por não crer no Filho unigênito de Deus. E este é o julgamento. A luz veio ao mundo, mas os homens amaram as trevas e não a luz, porque as suas obras eram más. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima à luz, temendo que as suas obras sejam manifestas. Mas quem pratica a verdade vem para a luz, para que se veja claramente as suas obras que são realizadas por intermédio de Deus. Esse versículo, na realidade, essa passagem fala muito sobre o fim. E no fim, no dia do juízo, Deus vai continuar a amar da mesma maneira de sempre. Também em Romanos capítulo 5, os primeiros 11 versículos, o apóstolo Paulo fala, uau, eu gosto tanto dessas palavras. Romanos 5:1, Paulo disse, tendo sido, pois, justificados pela fé. Justificado. Eu não sou justo, mas justamente como justo. Justamente como se nunca pecasse nenhuma vez. Justificado. Justificado pela fé, não por mim, mas por eu crer em outro. E assim nós temos paz com Deus. Por nosso Senhor Jesus Cristo, por meio de quem obtivemos acesso pela fé a esta graça. Graça significa um presente. Nós recebemos presentes no aniversário, né? Talvez no Natal. É um presente, graça, um presente. Nós recebemos o que não merecemos receber, presentes. Misericórdia é um pouco diferente. Misericórdia é não receber o castigo que merecemos receber. Graça é receber presentes que não merecemos, nem podemos merecer. Se merecemos, então não é graça, ou seja, não é de graça, não é? Mas obtivemos esse acesso pela fé na graça, na qual agora estamos, no tempo presente. Estamos firmes. E nos gloriamos na esperança da glória de Deus. Não só isto, mas também nos gloriamos nas tribulações, porque nós sabemos que a tribulação produz perseverança. E a perseverança nos dá caráter aprovado. E o caráter
aprovado nos traz esperança. E tendo esperança, isso não nos decepciona, né? Porque Deus derramou seu amor em nossos corações por meio do seu Espírito Santo que ele nos concedeu. Pergunta: Deus derramou ricamente no seu coração o seu amor através do Espírito Santo que ele te concedeu? Às vezes temos corações duras para aceitar essa graça, esse presente. Estando na fila de fuzileiros para ser morto, ele tomou nosso lugar. Que presente, não é? E, de fato, no devido tempo, quando nós ainda éramos fracos, Cristo morreu pelos ímpios. Ou seja, quando ainda era fraco, quando eu ainda pecava, foi quando ele veio assumir o salário que eu merecia receber. O salário do pecado é a morte. E ele recebeu este salário no meu lugar. Cristo morreu por mim, ou ímpio. Dificilmente alguém vai aceitar morrer por um justo. Pode ser, né? Que tem alguém que chega a morrer por um justo. Mas Deus prova seu amor. Deus demonstra seu amor por você, por eu, tendo Cristo morto em nosso favor. E morto quando nós ainda éramos pecadores. Como agora fomos justificados por seu sangue, muito mais ainda, por meio dele, seremos salvos da ira de Deus. Merecemos a ira, isso é misericórdia. Merecemos a ira, mas não recebemos. Isso é misericórdia. Merecemos receber essa ira de Deus. Sim, eu e você já vimos pessoas iradas, não é? Zangadas, brabas. Mas eles têm um certo limite, né? O que eles podem fazer. Deus não tem nenhum limite. A ira de Deus também não tem nenhum limite. Se quando nós éramos os inimigos de Deus, fomos então reconciliados com ele mediante a morte de seu filho, quanto mais tendo sido reconciliados, feitos amigos novamente, sendo inimigos, ele nos fez amigos de novo. Reconciliação. Fomos reconciliados. E então seremos salvos por causa da vida de Jesus.
E não apenas isso, mas também gloriamos em Deus por meio do nosso Senhor Jesus Cristo, mediante quem recebemos agora a reconciliação. Separação é terrível. Reconciliação é igualmente gostoso demais. É exatamente o contrário de separação, divórcio, reconciliação. Descendo mais alguns capítulos para Romanos, capítulo 8, versículos 14 até 17, Paulo diz: todos os que são guiados pelo Espírito de Deus são, escuta, filhos de Deus. Pois vocês não receberam um espírito de escravidão, novamente, que nos encha de medo, mas nós recebemos o espírito de adoção como filhos. Você sabe como é. Pode imaginar como é ser órfão, sem pai, sem mãe, sem ninguém. E ser adotado. Não por qualquer pessoa, adotado por Deus, o mais rico, o mais poderoso, o mais sábio. Nós recebemos não o Espírito que nos encha de medo, e sim aquele Espírito, o Espírito Santo, que nos encha de relacionamento, reconciliação. Ele nos chama filho, filha. E através desse espírito de adoção, clamamos, Paiinho, não é? As crianças, eu fico ouvindo, né? Pai, não é? Cadê papai? Por esse Espírito, o Espírito Santo, clamamos, Abba. Você lembra as primeiras palavras que seu filho ou filha falou? Foi talvez alguma coisa assim. Abba, ba, 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 ba. Não foi? Abba. Pai. Quando eu fico com medo, corro para meu pai, é claro, não é? Ele é forte para me defender de qualquer perigo, qualquer medo que me amedronta. O próprio Espírito testemunha com o nosso espírito pessoal que nós somos, de fato, filhos de Deus. De fato, filhos. Não, ele nem acrescentou adotivos, não. Filhos de Deus. E sabe, se nós somos filhos, esqueça esse negócio de adotado. Somos filhos. E, sendo filhos de Deus, somos herdeiros de Deus. Co-herdeiros com Cristo, se, de fato, participamos do seu sofrimento, para que também participamos da sua glória. O apóstolo João, em 1 João, capítulo 3, e no primeiro versículo, João fala, vede
Que grande amor nos tem concedido o Pai, ao ponto de sermos chamados filhos de Deus. Não, ele nem fala filhos adotivos, não. Filhos de Deus. E, de fato, somos filhos de Deus, apóstolo João, como o apóstolo Pedro também acaba de falar. E por essa razão, o mundo não nos conhece. Portanto, não o conheceu a ele mesmo. Também, 1 João capítulo 4, e versículo 8. Aquele que nos ama, que não ama, não conhece a Deus, pois Deus é amor. Pode definir amor numa só palavra, né? Deus. Pode definir Deus numa só palavra: amor. Você já pensou sobre o resumo da Bíblia? De capa a capa, sim, numa palavra: amor. Ou Deus. A Bíblia é um livro, como um livro romântico, cheio de paixão, de amor de Deus por nós, pecadores. Deus é amor. Nisto se manifestou o amor de Deus em nós, em haver Deus enviado seu Filho unigênito ao mundo para vivermos por meio dele. Nisso consiste amor. Não que nós amamos a Deus, né? Eu fico nas minhas orações, oro junto com a minha esposa todas as noites. E às vezes começo assim: Deus, nós te amamos. Aí eu fico pisando para trás, pensando: não, o nosso amor a Deus é tão inferior ao amor de Deus por nós, que o nosso amor parece tão pobre. Pois nisso consiste o amor. Não que nós temos amado a Deus, mas que Deus tem nos amado. Que ele nos amou e enviou seu Filho como propiciação pelos nossos pecados. Pagamento pelos nossos pecados. O salário do pecado é a morte. E ele morreu em meu lugar. Amados, se Deus de tal maneira nos amou, de tal maneira nos amou, nós devemos também, da mesma maneira, né, amar uns aos outros, não é mesmo? Eu queria saber, a vida cristã, o cristão deve sentir medo? Medo para os desobedientes. Deve sentir culpa? Não. Culpa é para os culpados, os desobedientes.
Devemos, então, sentir exatamente o quê? Já pensou? Deixe-me tentar, assim, contar uma parábola moderna. Um exemplo, né, para mostrar o que nós devemos sentir. Havia uma senhora casada com um homem que tinha regras muito rigorosas. Ele exigia da sua esposa muitas coisas. Se ela deixou de cumprir qualquer detalhe das suas regras, ele gritava e punia severamente a ela. Ele sempre achava defeito com cada coisa que ela fazia, sempre queixava. Uma vez, quando ele estava gritando e condenando ela, ele fez uma lista. E essa lista era a lista de suas regras, obrigações, e pendurou essa lista de obrigações na parede, para ela poder nunca mais esquecer ou errar qualquer detalhe de qualquer regra, obrigação. Nessa lista tinha tantas regras. A hora exata quando deve estar preparado cada refeição, exatamente que comida deve preparar, varrer a casa, passar o pano no chão, fazer as coisas, as compras exatamente como ele desejava, lavar a roupa. Ela fazia tudo, mas o tempo todo ela chegava a detestar a vida desse homem. Chegou um dia que esse homem morreu. E foi para ela um grande alívio. Um grande alívio. Ela facilmente chegou a uma decisão de jamais se casar novamente. Ela odiava a vida e odiava os homens. Mas depois de vários anos, ela foi lentamente conquistada por um outro homem. Ela se sentiu cada vez mais contente com esse homem. Cada vez mais contente com a vida. E depois de alguns anos de conhecer esse novo homem, ela aceitou a proposta de casamento. Só que esse homem era tão diferente, né? Ele era um homem bom, bem contrário ao primeiro marido dela. Ele a amava tanto. Ele a elogiava sempre, sempre, e deixava ela cada vez mais contente. E contente também com a própria vida. Ela agora gozava da vida e adorava o seu marido. Chegou um dia, quando ela estava limpando, ela abriu uma caixa grande que estava armazenada. Quando achou aquela lista antiga,
aquela lista de regras, de deveres do ex-marido. Ao ler essa lista, ela percebeu que estava fazendo todas aquelas coisas e com alegria, com contentamento, ela estava extasiada com o relacionamento com seu marido tão amável. Ela estava extasiada com a vida. Eu pergunto novamente, como nós devemos sentir? Sim, nós sabemos que nessa vida passaremos por aflições, sofrimentos, desafios, provas dificílimos, não é? Mas podemos ainda varrer a casa com um sorriso na boca, porque somos profundamente amados pelo nosso Deus, pelo nosso Senhor, nosso marido, né? Marido da Igreja de Cristo. Ele nos ama. E nos achamos fazendo todas aquelas obrigações, né? Sem nenhum desagrado, com alegria da vida. João 15 e versículo 13, Jesus disse, ninguém tem maior amor do que este, de dar a sua própria vida em favor dos seus amigos. Deve ter uma palavra melhor do que amigos, né? Amados, profundamente amados. Gálatas 5 e versículo 6. Porque em Cristo Jesus nem circuncisão, nem incircuncisão tem valor algum, mas, escuta, a fé que atua pelo amor. Sim, nós temos obras. Fomos criados para fazer boas obras. Mas isso em nada é inferior. Obedecer, fazer o melhor com um grande sorriso em nossa boca. Também 1 Pedro 1, 8 a 9. Também o apóstolo Pedro entra nessa conversa dizendo, mesmo não o tendo visto, vocês o amam. E apesar de não o verem agora, creem nele e exultam com alegria indizível e gloriosa, não é? Pois vocês estão alcançando o alvo da sua fé, a salvação das suas almas. Gente que está em Cristo Jesus. O que devemos sentir ao passar a vida cristã? Sim, vamos sofrer, sim. Mesmo assim, exultamos com alegria indizível e gloriosa. Amém? Isso é boas notícias. 2 Coríntios, capítulo 8, versículos 8 e 9,
não lhes estou dando uma ordem, mas eu quero verificar a sinceridade do seu amor, comparando com a dedicação dos outros, pois vocês conhecem a graça de nosso Senhor Jesus Cristo, que, sendo riquíssimo, se fez pobríssimo por amor de vocês, para que, por meio da sua pobreza, nós tornássemos riquíssimos em Cristo Jesus. Como filhos, de fato, filhos, somos herdeiros, riquíssimos, sem dúvida. Romanos 5, versículos 6 a 11, novamente vendo algumas passagens, porque Cristo, quando nós ainda éramos fracos, morreu a seu tempo pelos ímpios. Dificilmente alguém vai morrer por um justo, mas pode ser, né, que alguém se anima a morrer. Mas Deus prova seu amor, seu próprio amor para conosco, pelo fato de ter Cristo morrido por nós, sendo nós ainda pecadores. E logo muito mais, sendo justificados pelo seu sangue, seremos por ele salvos da ira. Porque se nós, quando inimigos, fomos reconciliados com Deus, mediante a morte do seu filho, muito mais, estando já reconciliados, seremos salvos pela sua vida. E não apenas isso, mas também nós gloriamos em Deus por nosso Senhor Jesus Cristo, por intermédio de quem recebemos a reconciliação. Quase as mesmas palavras, o apóstolo Paulo outra vez fala em Efésios, capítulo 2 e versículos 1 até 10. Efésios 2, 1. Vocês estavam mortos em suas transgressões e pecados, todos nós, nos quais nós costumávamos viver quando seguíamos a presente ordem deste mundo, o príncipe do poder do ar, o espírito que agora está atuando naqueles que vivem na desobediência. Anteriormente, todos nós também vivíamos entre eles, satisfazendo as vontades da nossa carne, seguindo os nossos desejos e pensamentos como os outros. Nós éramos, por natureza, merecedores da ira de Deus. Todavia, Deus, que é rico em misericórdia, pelo grande amor com que nos amou, deu-nos vida com Cristo. Quando ainda estávamos mortos em nossas transgressões, pela graça, é um presente de graça que nos salva. Deus nos ressuscitou com Cristo. Se lembra seu batismo? Ele nos ressuscitou com Cristo e com ele nos fez assentar nos lugares celestiais em Cristo Jesus, para mostrar
nas eras que hão de vir, a incomparável riqueza da sua graça, demonstrando, provando em sua bondade para conosco em Cristo Jesus. Pois vocês são salvos de graça, salvos, um presente por meio da fé. E isto não vem de nós não fizemos nada que nos faz merecer alguma coisa boa, pelo contrário, né? Já fizemos pecado que nos fez merecer a morte. Mesmo assim, recebemos o dom de Deus. Não por obras, para que ninguém pode se orgulhar, se gloriar, porque nós somos criados em Deus, realizado em Cristo, para fazermos boas obras, as quais Deus preparou antemão para praticarmos. O apóstolo Paulo, em 2 Coríntios, capítulo 5, e versículo 14, disse que é por amor de Cristo nós somos constrangidos, movidos, né? Motivados, controlados. Somos movidos pelo amor de Cristo. Somos motivados pelo amor de Cristo. Somos controlados pelo amor de Cristo. Entende? Se lembra aquela mulher com o segundo marido, tão motivada, alegre. Eu me lembro, apóstolo Paulo, em Efésios capítulo 3, ficando de joelhos. Efésios 3, versículos 14 até 22. Ele diz, por essa razão eu fiquei de joelhos perante o Pai, no qual recebe o nome toda a família do céu e na terra. Oro de joelhos para que com as suas gloriosas riquezas ele os fortaleça. Os efésios estavam sofrendo com essa divisão entre os gentios, eles eram gentios, e os judeus. E os judeus estavam criticando e dizendo, oh, vocês precisam obedecer essa lei, aquela outra lei. Era muito feio, na realidade. E eles precisavam de força para vencer esse sofrimento. E Paulo está de joelhos, orando. E orando, creio eu, por também você e eu. De joelhos, apóstolo Paulo, implorando para nós termos força no interior, no íntimo do nosso ser íntimo, dentro de nós, poder que vem pelo Espírito Santo, para que Cristo habita em nossos corações, para que por meio da fé, Cristo habita em nós. O Espírito Santo, Deus, habita em nós, mediante a fé. E ele ainda diz, ainda oro para que, estando arraigados e alicerçados em amor, que vocês possam, juntamente com todos os santos,
compreender. Agora ele está começando a definir aquele poder que atua em nós, no nosso interior, no nosso íntimo, para que vocês podem compreender a largura, o comprimento, a altura e a profundidade de quê? Conhecer, compreender a grandeza do amor de Cristo. A partir de hoje, de agora, eu te desafio a lutar diariamente para compreender, conhecer o limite do amor de Cristo por você. Isso encha nossos corações de alegria, de confirmação, né? Somos válidos, somos valiosos a alguém que nos ama profundamente. Por favor, daqui em diante, pesquise, luta para compreender o limite máximo do amor de Cristo por você. Sabe o que isso vai fazer? Vai te motivar, controlar, não é? Da mesma maneira, Paulo está orando por nós. Que nós também tenhamos o Espírito Santo em nós, nos ajudando a compreender cada vez mais a grandeza do amor de Cristo por nós. Esse é o poder em nós, no nosso íntimo, que nos move, motiva, constrange, controla. Compreender, conhecer o amor de Cristo que excede o conhecimento. Eu falei os limites, nunca vai conseguir achar os limites. Não são conhecíveis. O amor de Cristo. Para que vocês sejam cheios de toda a plenitude de Deus. Como? Conhecendo, através do Espírito Santo habitando em nós, a grandeza do amor de Cristo por você. Escuta. Talvez vocês já ouviram essas palavras. Palavras até conhecidas. São assim. Aquele que é capaz de fazer infinitamente mais do que tudo que você pode pedir, tudo que você pode pensar, de acordo com o poder que está atuando em você. Já ouviu essas palavras? Uau! É versículo 20. Você já leu este versículo dentro do seu contexto? Qual é aquele poder atuando em nós sem limites? É o conhecer o amor de Jesus por você. A Ele seja glória na Igreja de Cristo, por todas as gerações, para todos sempre. Amém?
Uau! Só posso imaginar o apóstolo Paulo de joelhos, orando esta oração por mim, por você. É verdade, os desobedientes se sentem culpa, medo, vergonha, dor. Mas os que estão em Cristo têm uma vida nova, não é? Nova criatura. Os novos convertidos ainda não aprenderam a andar. Não, eles estão aprendendo, né? Vai levar tempo. Estão aprendendo a andar, aprendendo a falar. Abá, não é? Mas eles agora têm um coração sempre arrependidos, sempre confessando seus pecados a Deus, Pai um. E se levantando e com coragem, novamente tentando, caindo, levantando novamente. Quantas vezes um bebê vai cair antes de aprender a andar? Nós sabemos, Deus sabe disso, nós sabemos disso, não é? Nós que já temos amadurecido um pouco, nós que já temos mais tempo em Cristo, já vencemos muitas guerras, já vencemos vícios, mas continuamos, né, a ser tentados, provados. Nós temos que nos perguntar, somos sinceramente arrependidos dos nossos pecados? Temos perpetualmente esse coração sinceramente arrependido ou não? Se não estamos realmente arrependidos dos nossos pecados, nós não somos salvos. Se nós não estamos realmente arrependidos dos nossos pecados, nós não somos salvos. Continuamos andando no pecado e não dentro da graça de Cristo. Mas se estamos arrependidos de verdade, continuamos confessando os nossos pecados a Deus. Continuamos pedindo perdão. Então nós podemos ter alegria, podemos viver sentindo uma consciência limpa e pura, perdoado por completo. Deixe-me concluir. Eu amo tanto a minha família, a minha esposa, tão boa, tão boa. Nossos filhos. Nós amamos as nossas famílias, nossos cônjuges, nossos netos. Eles são crianças. Eles, na realidade, erram muitas vezes. E eu, um vovó, não é? Eu sei que eles são crianças, eu sei. E eu sei como crianças são, como Deus sabe como nós somos. E quando eles desobedecem, eu os corrijo com brandura. Eu não estou zangado. Eu amo tanto meus filhos, meus netos. O meu amor
incrivelmente insuficiente para descrever, mas o amor de Deus para com os filhos dele, ele sabe amar de verdade. Eu não posso pensar menos de meus filhos ou netos, de jeito nenhum, porque eu os amo tanto, eu os amo tanto que nem percebo mal. São crianças, eu sei, não é? Eu entendo. Quando Deus olha dos céus para mim, para você, e nos ouvir dizer: Pai, eu errei de novo, por favor, me perdoe. Certamente, na face de Deus, haverá um grande sorriso. Talvez ele responda: filhinho, é fácil demais perdoar você. Você vem sempre correndo para mim, pedindo perdão. É fácil perdoar. É instantâneo. Mal percebo. Eu te amo tanto. Não há palavras para descrever o amor de Jesus, o amor do Pai por nós. Essa foi apenas uma tentativa. Que Deus os abençoe ricamente. Obrigado. Amém. José Alves vai dirigir a oração. Nosso Deus, Pai querido e amado, damos graças a Ti, Pai, pelo Teu amor e Tua misericórdia, pelo Teu Filho amado, Pai, ter vindo à Terra para nos justificar das nossas dívidas.